Olá, é quinta-feira, dia 6 de abril e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar sempre com seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos voltar, né? O nosso programa hoje ele vai ser voltado para você que está em casa e tem medo de falar em público. Vamos trazer dicas para que você supere este medo. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma cassata de sorvete de chocolate com paçoca. E quem vai nos ensinar esta receita é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E quem tem medo ou vergonha de falar na frente de outras pessoas faz de tudo para fugir dessas situações. Porém, existem momentos em que não dá para correr, como por exemplo, nas apresentações de trabalhos e também de seminários. Mesmo quem já está no mercado de trabalho sempre corre o risco ali de ter que mostrar os seus projetos para outras pessoas. E por essa razão, nenhum de nós está livre de falar em público. Mas o que fazer para que isso aconteça de forma tranquila? Vamos saber com os nossos queridos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Eduardo Barros, ele que é palestrante e especialista em oratória. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Fábio Guimarães, ele que é palestrante e também especialista em oratória. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Uma palavrinha com a gente aqui rapidinho? Dá uma palavrinha aqui, a gente tá falando sobre timidez. Não, me dá uma palavrinha aqui, só é tímido. Demais, né? Realmente não é fácil encarar ser filmado e aparecer na TV não. Mas nós conseguimos gravar e ouvir um pouquinho das experiências do seu Severino e seu Raimundo, que hoje não são mais tímidos em público, mas durante os tempos de escola, na adolescência e na juventude... Eu era meio tímido, né? Logo assim, na minha adolescência, mas depois que eu me tornei homem, coroa, não, eu agora não tenho mais vergonha de nada nem timidez, para mim tudo tá certo. Mas quando você fala de timidez, como é que o senhor reagia? Se fosse para apresentar um trabalho, por exemplo, era gaguejava, frio na barriga? Eu ficava meio gago e ficava com vergonha dentro da sala de aula, mas depois eu olhei que todos nós somos iguais. Quando a professora chamava o aluno, e fosse eu no momento, eu ficava um pouco meio enrolado, né? Meio enrolado. Gaguejava, faltava palavra. Com vergonha dos outros alunos, entendeu? Mas depois, com o tempo, eu já comecei melhorando. Este palestrante e Master Coaching explica um pouco sobre o que motivaria esse medo de encarar o público. Para um tímido, o maior incômodo seria a quantidade de pessoas presentes ou o que elas vão pensar sobre o que será dito? Pensar no seguinte, às vezes eu não estou seguro do assunto que eu vou falar, isso pode me dar, né, essa insegurança pode me dar falhas de memória, pode me dar gagueira, pode me dar, né, uma insegurança forte, né, e aí eu posso me perder no meio do que eu vou falar. Tá? A timidez é o que eu posso enfrentar, a timidez se enfrenta com coragem, né? A timidez se enfrenta com treinamento, então a timidez pode atrapalhar, mas eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, que eu já peguei muita gente tímida, treinei e a pessoa deu muito show, né, na frente de plateias grandes, então é muito mais a falta de conhecimento do que vai se falar do que propriamente a timidez. E o que realmente contribui para o surgimento dessa vergonha toda? A timidez, na realidade, né, o estudo da timidez fala o seguinte, a pessoa nasce realmente tímida, né? E algumas pessoas desenvolvem essa timidez, por exemplo, por alguma passagem que foi negativa na sua vida. Então, por exemplo, eu passo por um trauma na minha vida e eu posso começar a ficar mais reservado, né? Eu tive um chefe que me tolhia e aí eu fico mais tímido. Eu tive uma mãe que me tolhia, eu fico mais tímido. Eu tive um cônjuge que me tolhia, eu fico mais tímido. Então, a gente é feito dessas situações que podem, né, nos desencadear coisas positivas ou negativas. E aí a timidez, às vezes, vem de um desencadeamento de coisas negativas, né? Do problema da minha autoestima, de eu ter destruído a minha autoimagem, de alguém dizer você não é capaz, você não consegue, você é feio, você não fala bem. E isso ficar gravado na minha mente e eu achar que isso é a verdade absoluta. É o que a gente chama de crença limitadora. Então eu tenho uma crença que me limita. Jairo viaja por vários lugares ministrando palestra.
Mesmo não demonstrando, ele diz ser uma pessoa tímida. E conta pra gente como foi dar os primeiros passos na profissão que escolheu. Fácil não foi, como nada na vida é fácil, né? Eu realmente eu fui criado numa família muito humilde e não tinha essa coisa de falar em público, né? Mas aquela história, a gente vai começando a ter necessidade. A minha primeira formação foi psicologia e eu comecei a gostar dessa parte de treinamento, de fazer palestras. Comecei com palestras pequenas para 30, 40 pessoas na própria comunidade onde eu vivia e hoje eu faço palestras para 5, 6, 8 mil pessoas, depende da quantidade e do que estão me pedindo para fazer, né? Mas o começo para todo mundo é muito difícil. Mas hoje eu estou mais seguro, né? Ainda dá frio na barriga? Dá. E isso é necessário. Eu digo que no dia que eu acordar para fazer uma palestra e não der frio na barriga, eu não vou. Eu preciso do frio da barriga, que ele me diz, olha, você está conectado com o que vai acontecer. A timidez, principalmente do medo de falar em público, né, é engraçado. A gente precisa, sim, procurar uma ajuda, fazer um curso de oratória. Eu indico fazer um curso de oratória, pega um bom profissional, Recife tem bons profissionais nessa área, fazer um bom curso de oratória, estudar sobre o assunto e, principalmente, a dica principal, treinar, enfrentar, ter coragem. Não tenha vergonha de falar sozinho, fala sozinho, conversa com as pessoas. Encara uma plateia como se você estivesse conversando, batendo um papo com o seu melhor amigo, né? Isso vai fazer com que você se distensione, né? Eu dou uma dica muito importante nos cursos que eu aplico, que começa com alguma coisa leve, fala do tempo, fala de como foi fácil ou como foi difícil chegar, né? Que prazer você está sentindo em vir para esse local, como você foi acolhido. Quebra o gelo, não só das pessoas, mas quebra principalmente o teu gelo. E aí, quando a plateia está à vontade, você fica à vontade. E essa energia, quando é trocada, você consegue dar conta e fazer a coisa acontecer. Acho que a dica principal é essa. Pois bem, ótima dica para você que está em casa, que tem esse medo de falar e quer superar este medo de falar em público, né? Então, preste atenção a esta edição do programa, que além dessas informações que a gente trouxe agora, vamos trazer muitas outras dicas com os nossos convidados de hoje. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre o tema, mas agora a gente quer chamar você que está em casa para que você venha participar conosco aqui do Assunto do Dia. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. Você não vai precisar falar em público, a gente só quer saber se você tem dificuldade para falar em público. Você tem essa dificuldade? Liga pra gente, a gente faz questão de saber se você tem ou não. Se você tiver, aqui no decorrer do nosso programa, você vai perder parte desse medo, que com as dicas dos nossos convidados, você vai dar um passo muito importante para perder esse medo de falar em público. Você pode responder a nossa enquete ligando pra gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 3424-1977. Liga pra gente, você vai responder a enquete, também mandar alguma dúvida. Tem alguma pergunta sobre o tema? Linha interativa você pode responder através da nossa fanpage também. Você pode acessar facebook.com/assunto do dia. Acessa lá na internet, deixa seu comentário, deixa também sua dúvida. Manda também essa pergunta, quantas perguntas você tiver, através do nosso WhatsApp. O número é o 994 18 1206, 994 18 1206. Manda aí sua pergunta, daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, saber se comunicar passou a ser um dos requisitos básicos para quem deseja uma promoção, se destacar em uma entrevista, vender um produto ou apenas manter o emprego atual. Falar com desenvoltura em público e fazer também boas apresentações é uma técnica que se aprende. E mesmo os mais tímidos, você sabia que eles podem se sobressair e impressionar chefes, clientes e também colegas de trabalho? Além de falar com segurança, outras habilidades também são importantes, como saber usar a sua expressão corporal, os cuidados com a voz, entonação. A vestimenta também é muito importante, saber usar os recursos audiovisuais também é importante para você que vai falar em público e também a capacidade de organizar ideias e dados. São algumas informações básicas que vamos trazer, né, que trouxemos agora no começo do programa, mas vamos aprofundar mais o tema, aprender mais sobre o assunto e aprender com profissionais que entendem e muito sobre essa temática. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas. Eduardo Barros, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdson Balbino, bom dia aos telespectadores, bom dia, Fábio Guimarães. É um prazer imenso estar aqui com você, trazendo um tema tão relevante, tão importante, que impacta toda a sociedade humana, porque esse medo é um dos medos mais significativos que nós carregamos, o medo de falar em público. E vai ser um imenso prazer estar nesse período da manhã conversando com vocês, seus telespectadores, do programa Assunto do Dia.
Também queria dar as boas-vindas aqui ao Fábio Guimarães. Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdson. Bom dia aos telespectadores. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, né? Mais esse momento de conhecimento e de informação. Falar em público é tão difícil assim, Eduardo? Ou não quanto a gente imagina ser? Eu digo sempre para os meus alunos, nos cursos, treinamentos e desenvolvendo pessoas, que o maior problema não é o falar. O maior problema é o medo de falhar. Então, quando eu estou lá na frente, diante de uma plateia, pessoas me assistindo, pessoas me olhando, passa um filme na minha mente e esse filme mexe com as minhas emoções. Principalmente no que diz respeito à questão do falhar no momento em que eu me apresento. Porque eu sei que quando eu estou lá na frente, eu estou sendo avaliado. E essa avaliação alheia é que mexe com as minhas emoções. Eu preciso, na verdade, estar muito bem preparado do ponto de vista de conteúdo, saber na ponta do cérebro e na ponta da língua o que eu vou dizer, estudar profundamente o tema que eu vou abordar, ter essa blindagem psicológica para enfrentar os olhares, que as pessoas inevitavelmente vão olhar para você. Nesse primeiro momento é sempre muito difícil você lidar com essas emoções, sensações. Acontece uma verdadeira cascata de fenômenos fisiológicos no seu organismo, que ao longo do programa nós vamos explicar de maneira científica o que é que acontece quando eu tenho medo por qualquer estímulo, né? E nesse caso aqui é o estímulo do falar em público. Mais um bom curso, o domínio das técnicas para você falar, você vai com certeza fazer uma boa abordagem e conseguir se destacar no meio da multidão. Por essa explicação que o Eduardo Barros ele trouxe, a gente conclui que esse medo também pode ser algo positivo na preparação de fazer uma palestra ou apresentar um trabalho, né? Se você souber usar esse medo, vai ter o lado positivo também, né, professor? Sim, porque o medo antecede a um estado, né, uma situação de perigo. Então, esse medo é natural do ser humano, o medo de errar, o medo de falhar, o medo do novo, né, de uma situação nova, de um ambiente novo. Então, essa preparação prévia é interessante e necessária para que você, né, como disse o professor Eduardo, se blinde contra essas emoções fisiológicas e possa fazer, né, e dar o melhor de si, possa fazer o melhor trabalho. E esse medo, ele demora pouco, né? Cerca de 5 a 10 segundos, depois você começa a voltar ao seu estado normal, natural, e aí sim a sua palestra, o seu trabalho científico, o seu trabalho de conclusão de curso, ele vai transcorrer naturalmente e aí você vai, né, obter o sucesso naquele momento, naquela atividade que você está desempenhando, naquela situação, naquela empresa ou na faculdade. A partir de que momento eu preciso procurar ajuda? Seria já quando eu estou no mercado de trabalho e preciso fazer a apresentação de algum projeto dentro da empresa, ou ainda na adolescência que o pai observa que aquele filho ele é muito retraído, é tímido e aquela timidez, às vezes o pai consegue enxergar que está atrapalhando o desenvolver desse filho. Aqui no Brasil nós temos um grande problema cultural e educacional de não achar necessário, por exemplo, um investimento em algumas áreas. Quando chegamos à fase adulta, pela falta de estímulo, nós passamos uma vida inteira, né? O indivíduo passa a sua vida no ensino fundamental, no ensino médio, sem ter nenhum estímulo para falar em público. Quando chega no momento em que ele ingressa numa faculdade ou numa universidade, ele precisa, por conta de apresentações, seminários, TCC, trabalhos interdisciplinares, onde ele precisa, na verdade, se mostrar, se vender na melhor maneira possível. E ele consegue fazer isso, mas com muita dificuldade, com um problema muito grande para se expressar, porque ele nunca teve essa preparação prévia. Se nós tivéssemos uma educação que preparasse o jovem para enfrentar essas situações do falar em público, nós chegaríamos na fase adulta sem carregar tantos problemas com relação à exposição. Imagine o seguinte, eu quero aprender, por exemplo, a tocar um instrumento musical.
eu preciso, na verdade, me envolver o mais cedo possível com esse instrumento. Isso eu estou fazendo uma analogia para facilitar a nossa compreensão. O mais cedo possível, eu preciso estar envolvido com esse equipamento, com esse instrumento, para aprendê-lo e fazer uma boa apresentação. Então, se você observar, os bons músicos que nós conhecemos, começou muito cedo na sua vida profissional. Então, no falar em público, eu diria que a analogia ela é perfeita e se casa maravilhosamente. Como você desempenhar muito bem essa função se você, na verdade, nunca teve um estímulo, se você nunca teve um treino antecipado, se você nunca recebeu dicas, se você não domina as técnicas, e ainda tem essa questão psicológica que mexe muito com as nossas emoções. Naquele momento, o medo de falhar leva você a uma condição extrema que mexe com o teu lado emocional, que mexe com o teu lado psicológico e o teu rendimento cai profundamente. Você não consegue desempenhar muito bem a sua função, mesmo tendo estudado muito para aquele momento, mesmo tendo se preparado muito para aquela apresentação. Nós observamos isso na academia, na universidade, eu falo isso porque o professor Fábio, eu acredito que ele vai concordar comigo, alunos que estudam para apresentar o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, e na hora da apresentação dá um branco, não conseguem externar em poucos minutos uma pesquisa que ele fez durante meses para chegar naquele momento e externar em 15, 20 minutos uma apresentação. De onde vem esse problema? Esse problema é desse medo que nós já começamos a comentar aqui e ele inibe você de se apresentar e de fazer a tua melhor performance. Na verdade, você tem o conteúdo, mas o teu estado emocional, o teu estado psicológico está tão alterado que você não consegue externar aquilo com naturalidade. No momento em que você encarar aquilo como um momento comum, normal, fruto de um treinamento prévio, você vai ver como aquilo fica fácil. É como se, na verdade, você estivesse começando a dirigir, eu te desse a chave do carro e pedisse para você viajar até Caruaru. Se você está começando agora, você vai ter uma dificuldade enorme para fazer esse trajeto. Mas se você já faz aquilo já há bastante tempo, eu diria que há muitos anos você é acostumado a fazer percursos dessa natureza. Você faz aquilo com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Você vai, né, com muita responsabilidade, mas você faz esse trajeto com muita tranquilidade. A mesma coisa acontece quando você está diante de uma plateia. Se aquilo, na verdade, é uma coisa cotidiana, é um assunto do dia para você, né, que você repete inúmeras vezes, aquele momento para você não vai lhe trazer nenhum pavor, nenhum temor, porque você tem o domínio das técnicas pela prática do exercício diário. Eu costumo dizer que a prática leva à perfeição, a teoria não. Eu posso passar para você uma bibliografia com mais de 20 livros falando sobre o tema, sobre o assunto. Mas se você apenas lê e não pratica, você vai sentir uma dificuldade enorme daquele momento, naquela apresentação, porque a avaliação dos outros é aquilo que mexe mais com as minhas emoções. Se na escola a gente não é estimulado a desenvolver, né, a oratória, por exemplo, só a força de vontade, eu chego agora no ponto que eu preciso, só a força de vontade é suficiente para eu conseguir superar esse medo ou eu preciso de mais ajudas? Eu acredito que o ponto, né, o pontapé inicial é a força de vontade. Todos nós temos um sonho. É um sonho de ser um profissional bem-sucedido, galgar posições elevadas em determinadas empresas. E essas posições, essas funções e cargos, inevitavelmente vão requerer de você uma apresentação em público. Seja essa apresentação para passar uma informação, seja essa apresentação para fazer um treinamento, seja essa apresentação para, né, reunir os colaboradores numa situação de congressamento, enfim. É necessário perceber que o jovem e qualquer profissional perceba que vai chegar um momento que ele será cobrado desse controle, desse dom, que a gente pode até citar como um dom, mas um dom que foi trabalhado, foi treinado, né, houve uma preparação prévia
para que aquele momento seja um momento de sucesso, seja um momento que você, né, brilhe na sua apresentação. A gente tem percebido em sala de aula alunos que têm medo de falar em público, que, né, chegam a ter uma sensação de desmaio quando a gente convida esse aluno para apresentar um seminário, por exemplo. E com a prática, ao longo do curso, né, os 4 anos do curso de administração, do qual eu sou o coordenador, a gente percebe que há uma evolução. Esse aluno do primeiro período que tinha esse receio, esse medo, ele, com o treinamento, com a constante apresentação, com o treino, não é, diário, digamos assim, em determinadas situações, em determinadas disciplinas, ele vai perdendo esse medo, porque ele vai se acostumando com o ambiente, ele vai se acostumando com aquela atividade de falar em público. Então, concluído já, professor? Concluí. Em relação Obrigado. a essa questão que a gente falou dessa força de vontade, quando a gente soma a força de vontade com um curso de oratória, o que é que a gente poderia falar dessa soma? Qual o resultado dessa soma? Fica mais interessante, fica mais rápido, né, o aprendizado, e esse medo vai ser perdido de forma mais rápida também, Eduardo? Não tenha dúvida. O pontapé inicial é essa força de vontade de querer mudar a sua situação, né? Você está hoje num estado que eu digo um estado inicial, onde o medo prevalece sobre você, mas com a força de vontade, procurando profissionais adequados para te treinar para um momento de uma apresentação, você vai sair desse estágio inicial para apresentações impactantes. Não tem mistério, não existe mistério, não existe dificuldade, também não existe mágica no processo. O profissional que vai ensinar as dicas e as técnicas da oratória não vai fazer nenhum tipo de passe de mágica para facilitar o caminho. O caminho é árduo, o caminho é longo, porém ele está disponível para todo mundo. Qualquer pessoa que queira aprender essa arte pode aprender, agora se submetendo a esforço, treinamento, coragem e mais outras características na sua personalidade para ele enfrentar esse momento e ver como é fácil você dominar esse momento quando você segue os passos que todo mundo seguiu para chegar onde chegou. A gente costuma admirar pessoas que falam em público com muita naturalidade, né? E a gente chega a dizer o que o professor acabou falando aqui, a questão do dom. Eu costumo dizer que não existe dom, o que existe é a prática constante, o exercício desenvolvendo capacidades humanas para deixar você numa condição muito favorável para enfrentar públicos e plateias. Tá? O dom seria justamente essa força de vontade com a busca pelos resultados. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como perder o medo de falar em público. Isso mesmo, e agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você ótima quinta. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no G1. Vergonha ou medo de falar em público dificultam busca por emprego. Segundo a consultora em comunicação pessoal Eunice Mendes, em uma conversa ou reunião é recomendável evitar mexer no cabelo. Também é bom não manipular objetos como caneta ou chaveiro e nem ficar mexendo na gravata ou nos óculos. E as palavras como tá, né, ok, certo, tipo assim, elas devem ser eliminadas. É recomendável também procurar não usar palavras estrangeiras ou gírias. Os gestos, as palavras e os atos precisam ter coerência e equilíbrio na hora de falar em público. De acordo com ela, não é necessário ficar tenso de braços cruzados, porque isso só afasta, só aumenta a distância entre você e as pessoas da reunião. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras dicas. Valdson, é com você.
Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e vamos trazer nessas informações agora para a nossa realidade. A nossa postura, os nossos gestos, eles falam muita coisa. Eles revelam se a gente está inseguro. O que é que mais essa expressão corporal ela pode repassar, né, para quem está nos acompanhando? No caso, se eu estivesse aqui com os braços cruzados, poderia ser uma falta de interesse pelo assunto ou um sinal de que eu estou prestando mais atenção, não estou. Como é que a gente analisa essa questão da nossa postura corporal quando as pessoas estão nos observando? É bem interessante isso, porque, inclusive, esse comentário prévio que você fez foi fruto de uma pesquisa de muitos anos numa universidade da Califórnia, a UCLA, por um professor PhD em psicologia, o Albert Mehrabian, que concluiu que a comunicação humana, na verdade, ela se divide em 3 componentes principais: palavra, tom de voz, gestos e expressões corporais. E para cada uma desses componentes, para cada um desses itens, ele descobriu que existe um percentual para cada um desses componentes. Para a palavra, 7%, tom de voz, 38%, gestos e expressões corporais, 55%. Então você fala muito com as pessoas através de uma linguagem que não é a linguagem verbal, é uma linguagem corporal. Você pode até estar externando um conteúdo pela palavra, mas o teu corpo dizendo justamente o contrário. Então, quem consegue, por exemplo, fazer uma harmonia nesses 3 componentes, palavra, tom de voz, gestos e expressões corporais, com certeza consegue fazer uma comunicação impactante. Né? São muitas dicas, são muitas técnicas que você pode lançar mão no momento de uma apresentação. Vai depender muito da situação, como você estiver, a posição em que você estiver. Por exemplo, eu estou sentado, eu tenho um nível de comunicação gestual com as câmeras. Mas se eu estiver em pé, se eu estiver no meio da plateia, se eu estiver numa sala de aula, para cada uma dessas situações, gesticulações específicas para fortalecer, por exemplo, aquilo que você fala verbalmente. O bom é quando você consegue fazer uma aliança entre aquilo que você fala com os teus gestos e as tuas expressões corporais. E a gente pode citar como um grande exemplo, que era um mestre na arte de falar sem palavras, o Charlie Chaplin, que conseguia fazer os seus filmes na época do cinema mudo sem dizer uma palavra. E toda a mensagem era externada, ele conseguia passar a sua mensagem através de mímica, gestos e expressões corporais. Quando a gente consegue fazer esse casamento resulta numa comunicação de alto impacto. Quem faz uma comunicação de resultado, por exemplo, vai colher resultados maravilhosos, mas precisa fazer essa harmonia entre o que você fala, o trabalho da tua voz, com os gestos que você precisa desempenhar no momento da tua apresentação. Se essa junção não acontece, Fábio, quando a gente chega para uma reunião ou então para apresentar um trabalho numa sala de aula, eu não consigo olhar no olho de quem está na minha frente. Eu fico tentando desviar, meu tom de voz é um tom inseguro, eu não vou passar segurança e eu vou me comprometer. As pessoas não vão dar credibilidade ao que eu estou falando, né, professor? Se não existe essa postura, é certo olhar nos olhos ou olhar nos olhos está desafiando quem está à minha frente, escutando o que eu estou falando? Como é que a gente repassa, né? Como é que a gente passa segurança para quem está nos acompanhando? Com certeza, o olhar nos olhos é uma questão de segurança, né, de naturalidade. Você concorda com o professor Eduardo que precisa haver essa junção de características corporais, gestuais, da palavra. Mas se você não for natural, né, quando desempenhar e utilizar essas características, você vai passar uma imagem falsa. Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, né, você percebe muito bem quando a pessoa está falseando ou falando as inverdades, ou até inseguro. Então, olhar nos olhos é uma questão de respeito, uma questão de naturalidade, uma questão de segurança no que você quer passar, nas informações que você está repassando.
Então é muito importante esse gestual e essa naturalidade. Não seja quem você não é, seja você mesmo. No caso, o nervosismo, numa hora dessa, num momento tão importante, ele é tolerável ou não? Existem técnicas de respiração, por exemplo, que nós passamos no curso, no treinamento, para você ter o controle desse nervosismo. Nesse momento é inevitável, ele chega e em algumas pessoas ele é tão acentuado que ele não permite que você tenha um bom desempenho. Você estudou, você se preparou, mas o estresse causado pelo nervosismo, né, ele pode trazer, por exemplo, um desempenho medíocre, precário. Então, o controle da tua respiração, por exemplo, pode auxiliar você a potencializar esses resultados. Se você tem uma técnica simples de respiração, como, por exemplo, eu costumo passar para os meus alunos a respiração 5-5-5. Então, 5 segundos inspirando, 5 segundos guardando o ar dentro dos teus pulmões, 5 segundos liberando este ar. Se você, antes de fazer uma apresentação, sente que você está muito nervoso, está muito estressado e aquele momento, aquela situação vai cair o teu rendimento e o teu desempenho, procura se acalmar fazendo, por exemplo, o controle da respiração através dessa técnica simples. 5 segundos para inspirar, 5 segundos com ar nos meus pulmões, 5 segundos para liberar o ar dos meus pulmões. Então, essa simples técnica pode te tranquilizar e você realmente lembrar de tudo aquilo que você planejou para apresentar. O nervosismo ele vai acontecer. Diante aquele friozinho na barriga aquele frio na barriga, no final da espinha dorsal, né? A taquicardia, a sudorese, até momentos de gagueira. Mas, professor, eu não sou gago, como é que eu gaguejei? Professor, eu não tenho mal de Parkinson, porque eu tremi. Então, todas essas reações fisiológicas têm uma explicação científica para isso. Já foi feito experimento científico, por exemplo, utilizando instrumentos eletrônicos para medir batimentos cardíacos minutos antes de uma pessoa falar em público. Foi colocado numa aluna um colete, onde esse colete, por exemplo, fazia a aferição dos batimentos cardíacos. E esse dia era o dia da colação de grau dela. Ela estava diante de uma plateia de aproximadamente 1000 pessoas. Se nós aferirmos os nossos batimentos cardíacos agora, neste exato momento, a nossa fisiologia vai externar, numa situação de conforto, 60, 70 batimentos por minuto, uma média, 60, 70 batimentos. Esse batimento ele vai aumentando conforme a situação de estresse vai acontecendo. E pasme, Valdson e os telespectadores, essa menina que estava sendo testada, os seus batimentos cardíacos, segundos antes de falar para uma plateia de 1000 pessoas, chegou a 157, mais do que o dobro, muito mais do que o dobro, ela estando numa situação de conforto, de repouso. Ela estava sentada, simplesmente quando o nome dela foi lançado no ar, no microfone, chamando ela para externar o seu discurso para aquela plateia, os seus batimentos cardíacos chegaram a 157 batimentos por minuto. Isso é o equivalente a um atleta do futebol de areia jogando na praia da Boa Viagem ao meio-dia no sol a pino, no máximo do seu esforço físico. Então imagine você, sem fazer esforço nenhum, os seus batimentos cardíacos chegar a um batimento de 157. Isso fruto da adrenalina e do cortisol, que são hormônios do estresse, quando você, por exemplo, tem um estímulo como uma plateia esperando, expectante, para ouvir o que você tem para falar. Diante de tudo que ouvimos aqui desde o início do programa, a gente chega à conclusão que através da orientação e ajuda de um profissional qualificado é possível sim desenvolver a autoconfiança e também a autoestima. Então vamos a partir de agora ouvir mais dicas aqui com os nossos convidados. Você que está em casa, está nos acompanhando, está se identificando com tudo que está sendo falado aqui no nosso programa, então preste bastante atenção que essas dicas a partir de agora serão muito úteis para você que está nos acompanhando e quer superar este medo de falar em público. Vamos mostrar aqui a informação e com a ajuda dos convidados a gente vai saber como é que a gente faz isso na prática, porque aqui é teoria.
Estou explicando a teoria, mas como é que eu coloco isso na prática? É muito importante. Um convidado fala, o outro complementa, vocês podem ficar à vontade, está sendo muito útil, né, esse nosso bate-papo de hoje. Muita gente participando, você que está em casa, quer participar ainda aqui do nosso programa, manda a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 994 18 1206, participa com a gente, você pode interagir. Daqui a pouquinho, nossos convidados vão escutar essa pergunta, essa dúvida e vão trazer uma explicação para você que está em casa, vão ter o maior prazer em responder a sua dúvida para ajudar você nesse crescimento pessoal e também profissional. A primeira informação que tem aqui na nossa tela é a seguinte: é importante que você foque no privilégio e não no sofrimento, no privilégio da oportunidade que foi dada de você fazer uma palestra, por exemplo. Por que é importante a gente pensar só nesse privilégio e não focar nesse sofrimento de ver tanta gente, de ficar nervoso, de tremer ali, tremer as pernas, ficar suando muito? O que a gente pode trazer de explicação para quem está em casa a respeito deste tópico? Todo aquele que almeja crescimento na sua carreira precisa utilizar essa ferramenta. Eu costumo sempre dizer que quem fala está na vitrine, quem cala está no porão. O porão é aquele local da casa onde a gente guarda todos os entulhos. Você, como profissional, quer estar no porão ou prefere estar na vitrine? Uma forma maravilhosa para estar na vitrine, sendo observado pelos teus superiores, é utilizar essa ferramenta com muita competência. Então, foque no privilégio de ter a oportunidade de mostrar todo o teu potencial. Porque eu não tenho, por exemplo, o poder de saber o potencial que Valdson detém se ele não me revela isso. Então, as pessoas ficam muito focadas no sofrimento, naquilo que antecede antes de uma apresentação em público. Ah, eu estou com taquicardia, eu estou transpirando em excesso, eu estou gaguejando, eu estou... Enfim, todas essas reações fisiológicas devem ficar para um segundo plano. Encare isso como uma grande oportunidade para o teu crescimento. Agora, claro, você não pode se aventurar como um paraquedista kamikaze e colocar a sua cara, a sua exposição, a sua imagem sem uma preparação prévia. É necessário, sim, uma preparação, um planejamento e uma dedicação para fazer desse momento um momento único para o teu crescimento pessoal e profissional. Professor Fábio, quando a gente fala, né, foque nesse privilégio, esse foco, se ele for exagerado demais, pode também prejudicar quem está à frente de alguma palestra ou apresentação de algum trabalho. No caso, essa supervalorização pode deixar aquele momento menos humanizado, porque às vezes quando as pessoas se supervalorizam, né, existe aquele inflar o ego. Eu vou nem pisar no chão, como popularmente a gente fala, né? Não vai nem pisar no chão, então se eu não piso no chão, eu não estou de igual para igual com quem está ali, né, acompanhando aquilo. Isso deixa o trabalho menos humanizado, foge da realidade, daquele contexto ali? Eu acredito que sim. Quando você foca no sofrimento, você abre mão de uma possibilidade futura. Quando você dá ênfase demais a uma situação privilegiada, você passa a não ser tão natural. Você passa a vestir uma máscara. Enfim, então você passa uma imagem negativa, passa uma imagem distorcida daquilo que você é. Então a gente trabalha, né, na minha consultoria, na faculdade, o gerenciamento de marca. O que é gerenciamento de marca? Existe o marketing pessoal, que é a aparência, como você se apresenta para o mercado de trabalho. E existe a sua marca, a imagem que você deixa ao sair de um recinto, ao sair de um auditório, ao sair de uma palestra. Que imagem você está deixando? Essa imagem é algo natural de você, né? É algo, né, o que você tem na sua essência. Então, quando eu sair daqui do auditório, você vai ter uma imagem minha. Professor Fábio, você vai fazer um pré-julgamento. Fez um pré-julgamento quando eu adentrei, né? Professor Fábio, ok, um velhinho de cabelos brancos, enfim. Mas, ao me conhecer melhor, você vai ver a minha essência. E essa essência é que vai perdurar durante a sua carreira acadêmica, profissional. Então, esse excesso do ego faz com que você, né, se destaque de forma negativa. Ok.
Ótima explicação. Vamos agora à próxima informação, próxima dica para você que está em casa e quer perder o medo de falar em público. Antes aí de você preparar o que vai dizer, pesquise sobre o lugar que você vai. Se for outro estado, também é muito importante que você faça essa pesquisa do lugar e também a pesquisa geral da plateia. Quem é o público-alvo que vai receber essa mensagem? É muito importante a gente saber disso. Não tenha dúvida, porque, na verdade, eu vou fazer um estudo das pessoas que vão receber a minha mensagem. Da melhor maneira possível, eu preciso estudar para adequar o meu discurso para aquela plateia. Porque não existe nada pior para uma plateia quando ela está desconectada do discurso do palestrante, do facilitador, do professor que está ali na frente. Então é necessário sim ter esse estudo para adequar a sua linguagem e fazer desse momento um momento único na sua vida. Não adianta de nada usar palavras bonitas, palavras difíceis para um grupo que não tenha, né, não vai compreender bem aquela mensagem, não vai surtir efeito, vai ser uma frustração para quem está fazendo essa palestra ou não. Quem está usando desse tipo de linguagem acha que está fazendo da melhor forma e que todos estão compreendendo. Existe essa troca, não existe? Entre a plateia e quem está fazendo essa palestra, tem que ter esse termômetro, né, para saber como é que está essa troca. Porque Exatamente. É uma troca, né, professor? Não tenha dúvida. Nesse momento, eu não tenho que procurar falar difícil. Eu tenho que procurar falar fácil de coisas difíceis. É bem diferente. Então, eu preciso adequar a minha linguagem para que todos entendam. Na definição etimológica da palavra comunicação, é tornar comum a todos. Mas tornar comum a todos o quê? A notícia, a informação. Se eu falo difícil, eu estou tirando aquele privilégio do momento de deixar todos a par da situação, do conteúdo, do conhecimento, colocando uma linguagem que é inadequada para o momento. Então, o comunicador, que é comunicador, é aquele que se faz entender. E para isso acontecer, não é falando difícil, com palavras de dicionário. Eu não vou procurar no dicionário palavras difíceis para impressionar. Porque ao sair do recinto, as pessoas vão carregar o sentimento de que você sabe muito, mas que o conhecimento não ficou. Eu vi uma pessoa erudita, eu vi uma pessoa intelectualmente muito preparada, mas que não deixou nada como resultado dessa palestra que eu assisti. Então, o grande comunicador é aquele que faz tornar um assunto difícil se tornar fácil para a compreensão de todos. Eu não posso também, né, usar palavras fáceis demais a ponto de utilizar de gírias. Isso vai empobrecer essa minha palestra, se eu uso gírias, aqueles jargões. Isso também não é interessante, né, Fábio? Não. A gente tem que ter uma preocupação da nova geração. Nós que somos aí de uma geração bem anterior à atual, esse contato com o jovem tem que ser bem preparado e tem que ser bem analisado. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo, eu tenho um doutor em sala de aula, doutor em economia, doutor em administração. Claro que ele tem um conhecimento muito maior do que o nosso aluno, mas o jovem que está entrando na universidade, ele é um jovem de uma geração Y e Z, é um jovem conectado, é um jovem que não tem paciência em ouvir o professor falar palavras difíceis e falar pausadamente. Dá um nervoso no jovem, dá um nervoso. Para a gente não, a gente já tem esse costume. Então, é interessante que a gente faça um alinhamento da nossa aula, da nossa palestra, para que esse jovem se sinta integrado nessa palestra. Hoje, na sala de aula, nós utilizamos não mais o data show, e sim um Chromebook ligado no Wi-Fi, na rede sem fio, e softwares que o aluno vai utilizar em sala de aula. Então, a gente não tira mais o smartphone do aluno. O aluno, se a gente não deixar, não fizer esse momento, não proporcionar essa oportunidade, o aluno vai estar lá no WhatsApp. Então, o professor hoje, na nossa faculdade, ele entra em sala de aula, pessoal, biblioteca, pega o Chromebook, a gente vai trabalhar no aplicativo X. Então, um aplicativo de simulação estratégica, por exemplo, que é na minha disciplina. Então, o aluno, ele se sente integrado à realidade dele.
e não mais aquela realidade do professor falar, teoria, com palavras difíceis, de difícil entendimento, e o aluno vai sair da sala de aula com aquela sensação, puxa, não aprendi nada. O professor, legal, o professor doutor tem um conhecimento vasto naquela área, mas para o jovem ele quer outra situação, ele quer outro ambiente. Outra dúvida que eu vou deixar a pergunta no ar para no próximo bloco a gente responder é em relação, a gente falou da importância dessa preparação, me preparo bastante, eu posso confiar na minha memória? Só na minha memória é suficiente ou eu tenho que escrever o que eu vou falar nessa palestra? Vou deixar essa dúvida no ar para a gente responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados, porque agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como perder o medo de falar em público. No bloco anterior, a gente deixou aqui uma pergunta no ar e essa pergunta vai ser feita a partir de agora em relação à importância da preparação. A gente sabe que é muito importante se preparar para fazer uma palestra, apresentar um trabalho. Você vai se munir ali de informações para ter o que falar naquele momento tão importante. Mas eu devo confiar na minha memória, só estudar naquele momento, chegar na palestra sem nenhum papel. Se eu chego sem nenhum papel e começo a falar, eu estou sendo bem desenrolado, né, para aquela ocasião, ou eu preciso ter também uma base, colocar alguns tópicos no papel? Como é que a gente responde para quem está em casa? Preciso fazer isso? Não preciso? Me faz melhor eu não ter esse papel com os tópicos escritos? O que a gente poderia orientar quem está em casa nos acompanhando? A gente costuma dizer, como orientação, que você produza uma cola mesmo, colocando os tópicos que você pretende abordar no momento da sua apresentação. Vale ressaltar que essa cola não pode ser na prova. Na prova a gente toma a prova e é zero. A gente, como professor universitário, não permite a cola, a consulta na hora da prova. Mas na hora de uma apresentação em público, colocar os tópicos num papel ou numa tela, como um PowerPoint, que é um recurso que você pode utilizar, vai ser muito útil para te dar aquele apoio. E você tem um roteiro para seguir. Vale ressaltar também que com o passar do tempo, depois de muitas apresentações, depois de você fazer aquilo inúmeras e repetidas vezes, você não vai precisar mais de recurso nenhum. Porque o seu cérebro já está com tanto armazenamento de informação que você não vai precisar de recurso, por exemplo, para se guiar na hora da apresentação. Mas as apresentações iniciais é sempre de bom tom você utilizar um recurso como um papel ou como um tablet ou como uma tela de computador, onde você possa, por exemplo, utilizar um recurso como o PowerPoint para seguir a tua apresentação em tópicos. Não se coloca texto para fazer leitura na hora de uma apresentação, mas os tópicos do assunto que você quer abordar. E com o passar do tempo, com muita naturalidade, o seu cérebro vai se acostumando e vai chegar um momento que você não vai precisar de cola nenhuma, papel nenhum, tablet nenhum outro recurso, porque você já tem tudo muito bem armazenado na ponta do cérebro e na ponta da língua. E se no começo eu não separo esses tópicos, dá um branco, for passar por um vexame, fico ali meio que frustrado, né, entre aspas, porque não fiz uma belíssima apresentação, não superou as expectativas, não atendeu às expectativas, eu vou me frustrar. Tem como mais à frente eu fazer algo ou agir de alguma forma para tentar esquecer aquele momento difícil e dar a volta por cima? Isso é possível ou quase impossível? Eu acredito que seja quase impossível. Você vai perder a ordem cronológica da tua apresentação, a sequência lógica do que você vai apresentar. A não ser que você utilize uma técnica que a gente denomina storytelling, contação de história. Como, por exemplo, você tem uma experiência de vida. Fica muito fácil você falar sobre a sua vida, de forma ordenada, de forma cronologicamente falando, os momentos da tua vida. Então, se você transformar a tua palestra numa contação de história,
você vai, né, ter essa facilidade de fazer uma apresentação devidamente, né, seguindo uma ordem lógica. Terminou a apresentação, tive o retorno da plateia que não foi uma boa apresentação. Isso pode me bloquear e eu mais à frente não aceitar outros convites para fazer uma nova palestra? Ou tem como trabalhar isso também com o curso de oratória? O ideal seria que você utilizasse isso como um momento de reflexão e que isso pudesse, na verdade, te catapultar para o sucesso nas próximas apresentações. Agora, isso não é o que acontece na realidade dos fatos, na grande maioria esmagadora das pessoas que têm essa decepção inicial. Todo início é difícil. Todo primeiro contato com um momento que você não está acostumado a desempenhar, você vai ter a dificuldade natural para fazer aquele desempenho ser um desempenho satisfatório. Se você teve o cuidado de se preparar e planejar a sua apresentação previamente, se você procurou, por exemplo, um curso e um especialista na área da oratória, da oralidade, da arte de falar em público e aprendeu dicas e técnicas e colocou em prática, esse momento inicial pode ser, por exemplo, um momento muito satisfatório para uma primeira apresentação. O grande problema é que as pessoas não têm essa preocupação prévia e querem fazer uma apresentação já de impacto no primeiro momento. Impossível. Você está no primeiro contato com aquela atividade humana. Como fazer aquela atividade como, por exemplo, um desempenho extraordinário? Você vai ser ordinário, porque naquele momento você não tem a preparação para ter esse desempenho que você espera, que você almeja. É como se, na verdade, eu te jogasse numa piscina olímpica e pedisse para que você atravessasse a piscina sem te dar nenhuma orientação de como você, por exemplo, nadar de um lado para o outro. Você pode até conseguir vencer e chegar do outro lado. Com muito esforço. Com muito esforço, com muito suor, com muito sacrifício, você tocar na outra borda. Mas se eu te ensino as técnicas e você está atento a aprender essas técnicas para fazer esse percurso com muito mais segurança e tranquilidade, você vai chegar do outro lado num tempo muito menor, de maneira muito mais eficiente e eficazmente. Da mesma forma que para atravessar uma piscina eu tenho que saber um nado específico para fazer esse percurso, para fazer uma apresentação em público, a mesma coisa. Mas eu não tenho nenhum tipo de técnica, eu não tenho nenhuma preparação prévia. Me jogaram aqui nessa piscina. Para não morrer afogado, eu vou bater braços e pernas aleatoriamente para sobreviver. É o que acontece com muita gente nesse momento que vai fazer uma apresentação. Se você teve a preocupação prévia, não deixe para a última hora, não deixe para, por exemplo, recebi um convite hoje para falar amanhã. Não dá tempo em 24 horas você se preparar tecnicamente, psicologicamente e fazer uma excelente apresentação. É bom você procurar essa preparação com bastante antecedência. Ok, vamos seguir aqui com o nosso programa, trazendo mais dicas para você que está em casa, que quer perder esse medo de falar em público. A gente tem aqui algumas informações. É muito importante também cuidar da aparência. Muita gente negligencia, né, esse cuidado, acha que pode ir de qualquer jeito, mas também faz parte desse processo todo a aparência. Você vai ser bem recebido. Não tenha dúvida, a aparência é a construção da tua imagem, é a construção do teu melhor marketing pessoal. Se eu vou para uma apresentação de qualquer jeito, o que as pessoas vão ter como primeira impressão? E geralmente a primeira impressão é a que fica. E geralmente você não vai ter uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então é muito bom você também ter esse cuidado. Higiene pessoal, utilizar uma roupa adequada para o momento. Mulheres, muito cuidado com a maquiagem, com os adornos, porque a gente vê assim, muita gente, né, que não se prepara para esse momento, inclusive com relação à sua aparência. Sobrecarrega na imagem, sobrecarrega na maquiagem, sobrecarrega nos adornos e isso vai desviar o foco da tua apresentação para o seu exterior. Então ter esse equilíbrio no que diz respeito à tua aparência e mostrar isso para as pessoas vai causar uma primeira boa impressão e as pessoas vão ficar predispostas a escutar o que você tem para falar.
Quer complementar? Só complementando professor? aqui o professor Eduardo, é uma cobrança da sociedade, a aparência é uma cobrança da sociedade. E me lembrei de um evento, né, no curso de Direito, onde estavam desembargadores, juízes, e era uma palestra de um desembargador renomado na região. E essa pessoa, essa figura, eu denomino figura não no termo pejorativo, mas ele apareceu na plateia, cabelo grande, tatuado, com uma camiseta, um chinelo. A primeira imagem, a percepção que nós tivemos foi, como é que o cara vem dar uma palestra, é um desembargador, né, vestido dessa forma. Mas quando ele começou a falar a propriedade que ele tinha do assunto e da atividade que ele desempenha, foi coisa, né, show de bola, digamos assim, no termo mais simples. Então, a aparência é uma cobrança da sociedade, mas você tem que trabalhar o conteúdo. Não necessariamente você vai fazer bem feito se você se apresentar, né, de paletó e gravata e não possuir um conteúdo para passar para aquelas pessoas que estão ali dispostas a lhe ouvir e dispostas a agregar algum conhecimento. Então, só complementando o professor Eduardo, que a gente, no marketing pessoal, a gente diz que nós somos um produto. E aí a caixinha chama a atenção, a caixinha bem preparada, com um lacinho, vai chamar a atenção do teu consumidor. Mas aí, ao abrir essa caixinha, você vai ver que o conteúdo não é um conteúdo de qualidade. Eu costumo dizer que é mais importante do que o rótulo, o produto que está dentro da embalagem. Então, é importante, sim, a boa aparência, mas mais importante ainda é o conteúdo. Porque o que vai ser decisivo para as pessoas ficarem com você até o final da tua apresentação é o conteúdo que você vai externar. Eu diria que a aparência é o cartão de visita, é o primeiro momento. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação. É importante ser pontual também. Chegue cedo. Pontualidade faz muito bem, obrigado. O que a gente poderia dizer? Até para que você se familiarize com o local, né? Conheça as pessoas, veja o local que você vai dar a palestra, teste o equipamento, teste o seu material, para que no momento exato, no momento que você realmente for startar a tua palestra, você não tenha surpresas. Então, chegar cedo, conhecer o local, conversar com as pessoas, fazer com que haja, né, esse primeiro momento, esse primeiro contato com o teu público-alvo é importante. Não é aquele palestrante que vai chegar no momento e não falar com ninguém, subir ao púlpito, falar, sair, não cumprimentar ninguém. Então, esse chegar cedo, essa interação com o público-alvo é de extrema importância. E eu diria também que você minimiza o nervosismo, né? Quando você chega cedo, você observa todos os detalhes que estão à sua volta. E aí você fica no controle da situação. Ao invés de ser dominado pela situação, pelo nervosismo, você passa a controlar a situação. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Tem um recado para você que está em casa. Na verdade, eu tinha uma pergunta para fazer. Tenho essa pergunta e você vai me responder. O que é que você espera de uma loja de roupas quando você precisa comprar algum produto para você? Você espera preço baixo de verdade, qualidade nos produtos e um excelente atendimento? Você pensa isso, correto? Então você encontra tudo isso nas lojas Lady Eva Moda Evangélica. Olha só que notícia boa para você que está nos acompanhando. A Lady Eva Moda Evangélica está realizando a mais impactante liquidação de todos os tempos. São mais de 1.100 ternos, lindas camisas sociais, gravatas e também sapatos. E para a mulher, mais de 600 vestidos sociais e de festas. Lindas saias, saias longas também, blusas, vestidos e saias jeans. A ordem é zerar o estoque, então você pode ir comprovar o que todo mundo já está falando. Ninguém vende mais barato do que a Lady Eva Moda Evangélica. A gente tem um recado para você que está nos acompanhando. Veja.
Pare tudo o que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lady Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. Fique ligado, nossa liquidação vai do dia 7 ao dia 16 de abril. E tem mais, você não precisa comprar nada. Basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. 3059-2249. Lembrando que o atendimento na Lady Eva Moda Evangélica, ele é realizado por consultores especialistas em moda evangélica. Consultores especialistas em moda evangélica. E olha que legal, durante este mês agora, basta você visitar uma das lojas da Lady Eva para concorrer a um vale-compras de R$1.000. Isso mesmo, um vale-compras de R$1.000 no dia 28 desse mês. E não precisa você comprar nada, basta fazer uma visita a uma das lojas e concorrer. Imagina só, um vale-compras no valor de R$1.000. Vou dar o endereço aqui, são 2 lojas para melhor lhe servir. Tem uma loja lá no Shopping Costa Dourada ao seu dispor e uma também em Boa Viagem, ali próximo à pracinha de Boa Viagem. Então não perde tempo, liga para a Lady Eva para você ter outras informações. O 3059-2249, 3059-2249, Lady Eva Moda Evangélica. E por falar em coisa boa, daqui a pouquinho vamos aprender a preparar aqui no nosso programa a cassata de sorvete de chocolate e paçoca no quadro Receita do Dia. Não é isso mesmo, Luciana? Olá! Olá, Valdson! Vamos de sobremesa hoje? É logo após o intervalo. Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto aprender a preparar uma cassata de sorvete de chocolate e paçoca. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês uma sobremesa bem fácil de fazer. São apenas 3 ingredientes e você vai se deliciar com uma cassata de sorvete de chocolate e paçoca. Ficou curioso? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes. Para a receita de hoje, você vai precisar de 1,5 litro de sorvete de chocolate, um pacote de biscoito tipo waffle e 4 paçocas. Como eu falei anteriormente, essa receita é bem fácil. Você vai precisar de uma forma retangular, que aqui eu coloquei papel filme, forramos com papel filme, e o primeiro passo vai ser colocar uma camada de sorvete de chocolate. O ideal é que o sorvete esteja molinho para facilitar. Agora nós vamos colocar uma paçoca esfarelada. O próximo passo é uma camada de biscoito waffle. Agora nós vamos repetir mais uma camada de sorvete. Vamos repetir mais uma camada de paçoca. E em seguida mais uma de biscoitos. E vamos finalizar com o sorvete. Feito isso, eu vou fechar um pouquinho aqui e nós vamos levar para o freezer por 6 horas, até que fique bem firme.
Após 6 horas, nós vamos desenformar. Então, aqui é só retirar o papel filme. E para finalizar, a gente decora com a paçoca triturada que sobrou. Ou se você tiver em casa, pode até colocar também um pouquinho de calda de chocolate. Essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita do dia. Pois bem, mais uma vez, muito obrigado a Luciana Luna por mais uma receita aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, vamos colocar o vídeo na íntegra. Lá na nossa fanpage, basta você acessar facebook.com/assunto do dia e lá na nossa fanpage você vai encontrar essa receita completinha para você que está em casa fazer. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai acompanhar a partir de agora as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, mostrar aqui no nosso telão as oportunidades de trabalho para hoje. Uma vaga para analista fiscal, economista, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.430 é o salário. Uma vaga para analista fiscal. Vamos agora conferir a próxima oportunidade de trabalho. Agora são 3 vagas para vigilante, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.300 é o salário. São 3 vagas para vigilante. Vamos agora à próxima oportunidade. Agora aparece uma vaga para técnico eletrônico em geral. Isso mesmo, técnico eletrônico em geral, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.060. Uma vaga para técnico eletrônico em geral. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão. Anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, muito boa sorte. Agora vamos seguir com o nosso programa, respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira dúvida da Leonilda Santos, de Paulista, 69 anos. Ela diz o seguinte: ela diz que falo sem problemas para pequenos grupos em reunião, porém para falar em grandes grupos, só em olhar eu fico trêmula, me perco no assunto e não consigo falar. Quais as dicas para conseguir falar em grandes públicos? Enfrentar, Leonila, essa situação. Não tem outra maneira de você vencer grandes públicos senão você enfrentar. O que os especialistas recomendam é que, para cada situação de desconforto, a alternativa mais plausível para você conseguir esse seu objetivo é enfrentar aquilo que te causa desconforto. Então, se o público, sendo grande, te causa desconforto, vai enfrentar. Cria coragem, porque coragem tem que ser uma característica inerentemente ligada ao psicológico de quem fala em público. Eu não posso falar para públicos se eu não tenho coragem. Então, eu preciso desenvolver essa coragem no meu íntimo e enfrentar. E quando der certo, você vai ver como foi fácil. Da mesma forma que você falou para públicos pequenos, você vai também conseguir falar para públicos grandes. Se possível, vai aumentando gradativamente, falando para grupos cada vez maiores para chegar num grupo de 300, 400, 500, 1000 pessoas.
A gente trouxe aqui várias dicas no decorrer do nosso programa. Nesse bloco, a gente faz meio que uma revisão de tudo que a gente conversou aqui no nosso programa. Falamos da importância dessa iniciativa, né? Essa vontade de querer superar esse medo. É muito importante você ter força de vontade e também procurar um curso de oratória. Quem está em casa nos acompanhando não sabe onde encontrar esse curso de oratória. A gente tem um recado e uma dica importante para quem está em casa. Vou pedir aqui para a produção colocar no nosso telão esse mini curso, né? Mini curso solidário. Eu vou pedir aqui para os nossos convidados que eles comentem mais sobre esse mini curso, porque é importante que eu venha fazer esse mini curso para me destacar cada vez mais. Nós estamos oportunizando as pessoas a participar de um curso, um investimento simbólico por apenas R$ 60,00 e 2 quilos de alimento não perecível. Nós estamos apoiando uma creche, um lar, conhecido como Lar de Paulo, que fica ali no bairro de Água Fria, que dá assistência a 35 crianças carentes daquela comunidade. Todo ano nós, da nossa consultoria, a EBS, promove um evento solidário. E esse ano nós estamos ajudando o Lar de Paulo. Procuramos a FACIP e, por intermédio do professor Fábio Guimarães, nós fomos abraçados de imediato e a FACIP está facilitando esse evento no seu espaço acadêmico para alunos da academia e quem tiver interesse em aprender técnicas valiosas para fazer uma apresentação de impacto. Vai ser uma imersão, um mergulho, um dia inteiro falando sobre essas técnicas por apenas R$ 60,00. Tem data já, dia 21 de maio, você que está em casa nos acompanhando, 21 de maio é a data. O que mais a gente poderia passar de informação? A gente tem aqui a fotografia dos nossos dois convidados, né? Tem aqui o Fábio e tem aqui o Eduardo. Você que está em casa tem interesse. Também tem uma promoção especial para quem estiver assistindo agora o assunto do dia. Explica para a gente que promoção é essa, para quem está em casa nos acompanhando. 21 de maio é a data desse mini curso solidário de oratória. 21 de maio vai ser no domingo. O curso iniciará às 8 horas da manhã, vai até às 18 horas. É um curso de imersão. A minha participação vai ser breve, falando sobre personal brand, que é o gerenciamento da sua marca pessoal. Eu vou mostrar algumas técnicas para que você redirecione a sua marca pessoal, a sua marca no meio acadêmico e no meio profissional. E o professor Eduardo Barros seguirá na sequência com o curso de oratória. A FACIP entendeu que um dos objetivos da faculdade e da universidade é esse apoio à comunidade. A gente já faz alguns eventos nesse sentido, cursos de extensão gratuitos para que a comunidade receba conhecimentos e apoio em diversas áreas, não só na área de oratória, mas na área jurídica e de gestão empresarial e também na área de saúde, né? Alguns eventos como FACIP na Estrada, a gente leva o pessoal de odontologia, os alunos de odontologia para prestar essa assistência a algumas comunidades. Na parte de gestão, a gente tem uma unidade da FACIP em Casa Amarela e aí, juntamente com o SEBRAE, a gente promove cursos de aperfeiçoamento, de orientação profissional. Então, é mais um evento que a FACIP abraçou, o evento de oratória, junto com a EBS Consultoria. Vamos tornar esse recado mais interessante ainda, mais do que já está para quem está em casa nos acompanhando. Eduardo Barros, quem ligar e falar que está acompanhando o assunto do dia, vai ter um desconto às 10 primeiras pessoas que ligarem? Como é que é isso na prática? Nós chegamos à conclusão de que o nosso telespectador do assunto do dia merece esse presente. Então tem que aproveitar. Tem que aproveitar. As 10 primeiras ligações, dizendo que estava assistindo, acompanhando o programa Assunto do Dia, nós vamos fornecer para você um desconto especial de 20%. Então aproveite, viva com paixão e invista em você. Participe desse evento que você vai sair, com certeza, melhor do que você entrou. E o contato está passando aqui na tela, né? O 99707-7962, 98747-3865. Então não perca tempo, manda logo a mensagem, liga, dizendo que está acompanhando aqui o programa Assunto do Dia, que você vai ter 20% de desconto. Lembrando que são as 10 primeiras pessoas. As 10 primeiras pessoas. Ok, vamos seguir agora com o nosso programa para responder mais dúvidas. Chegaram também perguntas através do nosso WhatsApp. Você que participou, deixou aí sua pergunta. A gente vai repassar aqui para os nossos convidados a partir de agora.
Desde já quero deixar um abraço aqui para a Ana Paula de Afogados, ela está acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e a audiência de sempre. Também tem um telespectador especial acompanhando o nosso programa, a Dona Esmeralda, não é isso? Está acompanhando. Esmeralda. A vovó Esmeralda está acompanhando. Um abraço do Neto também, que está aqui nos ajudando a entender mais sobre o tema. Quer deixar algum recado para ela também, Eduardo? Um beijo, vovó. Ok, vamos seguir aqui com mais perguntas. Temos aqui uma participação através do nosso WhatsApp. Deixa eu ver se a pessoa se identificou. Não se identificou, mas quer saber o seguinte. Diz que o assunto é de bastante importância. A pessoa disse que sempre foi tímida devido também a traumas na infância. Hoje tem 33 anos e ainda possui algumas dificuldades em falar em público. A pessoa diz que é da área de saúde e quando concluir o ensino superior, ela pretende ser professora, lecionar. O que devo fazer para que essa dificuldade ela não venha interferir no meu futuro? Ela diz também, tem outra pergunta, tem uma filha de 7 anos e ela observa que também a filha é muito tímida e ela quer fazer algo para ajudar essa criança. A primeira dúvida dela, o que é que ela faz para superar, para que ela venha se tornar uma professora de sucesso mais à frente? O primeiro momento, ela já conseguiu identificar que ela carrega esse trauma. Então, o primeiro passo foi dado. O ruim é quando você tem o problema e não sabe a sua origem. Então, ela já tem a identificação do problema. O segundo momento, eu diria que é a preparação. Buscar alternativas que possam deixá-la mais confortável no momento de uma fala em público. De que maneira? De que forma? Falando para pequenos grupos, participando de atividades na igreja, por exemplo, fazendo cursos de oratória, fazendo cursos de teatro, fazendo e praticando esportes coletivos. Todas essas práticas, na verdade, vão deixar você mais confortável para enfrentar essas situações. Então, o primeiro passo ela já deu, identificou o problema. Eu tenho traumas da minha infância. Se o trauma for algo muito acentuado, aí a indicação é procurar um psicólogo para uma terapia, se for algo muito acentuado. Se não, ela vai começar a treinar em diversas ocasiões, falando para pequenos grupos e aumentando essa participação com o passar do tempo. Ela não deve entrar numa sala de aula se ela tem esse problema e ainda não trabalhou o seu psicológico para enfrentar uma sala de aula. Vai ser frustrante o seu primeiro momento com os alunos. E para a filha dela? Para a filha dela, eu indicaria que a filha dela tivesse uma participação numa escola onde pudesse, na verdade, influenciar mais essa questão da oralidade. Então, se ela tem a opção de colocar a filha dela numa escola que pudesse, na verdade, influenciar a filha para participar mais na oralidade, ela vai vencendo esse problema com o passar do tempo. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta. Você que está em casa tem dificuldades para falar em público? Olha só, 43% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que ainda tem dificuldade de falar em público. 57% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não. As pessoas que disseram que tem essa dificuldade, espero que depois de todas essas informações você venha a procurar uma ajuda específica, fazer um curso de oratória. Já demos aqui esse passo, esse recado de onde você encontra esse curso com bom preço e com qualidade nesse curso também. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer e escutar o último recado aqui dos nossos convidados, professor Fábio Guimarães, ele que é palestrante e especialista em oratória. Professor, muito obrigado por sua participação. O último recado, você pode ficar à vontade, considerações finais, mais uma vez, muito obrigado. Valdes, eu agradeço a oportunidade, queria só acrescentar, além de palestrante e empresário, sou o coordenador do curso de administração da FACIP. A FACIP é uma instituição que está há 17 anos no mercado, hoje fazendo parte de um grande grupo educacional, que é o Grupo Tiradentes, de Sergipe. E a FACIP conta hoje com 17 cursos, entre eles Direito, Administração, Engenharia, Arquitetura, Biomedicina, Odontologia, e nós fomos agraciados com o curso de Medicina, com autorização, ganhamos a licitação para instalar a Universidade de Medicina em Jaboatão dos Guararapes. Então eu deixo aqui o meu recado, o meu contato, para que
Caso alguém tenha interesse em conhecer nossos cursos, em conhecer nossas unidades, em conhecer nossos serviços, nossos cursos de extensão, nós temos também, nós somos a única instituição privada de ensino superior que possui uma agência universitária dentro de uma das nossas unidades, na Madalena, né? Um convênio público-privado com a Prefeitura da cidade do Recife. E aí, meu contato é o 99801-2214 e o e-mail fabio_guimarães@facip.edu.br. Obrigado aos telespectadores, uma boa tarde e espero que todos tenham sucesso aí na arte da oralidade da comunicação verbal. Mais uma vez, muito obrigado, professor Fábio. Também queria agradecer ao Eduardo Barros, que também tem um último recado para passar para quem está em casa, bem rapidinho, que o nosso tempo está bastante corrido. Agradecer a você, Valdson, que me surpreendeu na condução desse programa, deixou um programa assim muito leve, muito solto e deixou a gente bastante à vontade. Como um verdadeiro maestro, você conduziu esse programa da melhor maneira possível. A gente vai aprendendo com o dia a dia, praticando também. Exatamente, a prática leva à perfeição. Convidar você de casa a estar comigo neste dia, comigo e o professor Fábio Guimarães, para assistir esse mini curso Oratória para Todos. Viva com paixão e invista em você. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa. Obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!